O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3, está começando mais um Xadrez Verbal, o seu semanário de política internacional. E para nenhum otário nem sacar botar defeito, eu chamo o meu amigo do peito, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Tá chamando nossos ouvintes de otários? Não, tô falando pra nenhum otário botar defeito. Ah, tá. Você tá deixando no ar, é isso? Essa passividade agressiva. Aí, ó, entendedores entenderão. Não, porque primeiro, olá pros nossos ouvintes. Ele chegou aqui no estúdio e tem uma rima matadora pra hoje, né? Ficou a madrugada inteira lá bolando a métrica, entendeu? Decassílabos. É muito silábico. Mas aí chega aqui ofendendo e tal. Mas agora, falando sério, muito obrigado a todos os nossos ouvintes. A recepção do último programa, o programa gigantesco, foi ótima. Queríamos agradecer a todos os convidados do último programa. Muita gente comentando não só da participação do Guga Chakra, mas, por exemplo, do Bruno, diplomata lá de Hong Kong. Comentário da dinâmica da Vivian com o Daniel. Ali aquele quadro, aquele Gambito da Dama ao vivo, praticamente, que a gente fez. Já dá pra montar um time de futsal, né? Dá. Então, quem vai pro gol? O Daniel não dá. Não, tô brincando. Um grande abraço para o nosso querido professor Daniel. Espero que tenha sido tudo bem no otorrino. Aproveitando aí a questão do Trump gigante, né? Todo mundo que gostou do programa e todo mundo que quer colaborar, fiquem atentos aí na próxima semana, nos próximos dias, no Xadrez Verbal. Nós tivemos duas pequenas correções, meu caro Matias. Eu assumo as duas. Não. Acontece nas melhores famílias. Várias pessoas mandaram, então não dá para citar ninguém especificamente, que lembraram que o Mitt Romney foi governador de Massachusetts e não de Utah. E a minha confusão, minha câmera mental, foi porque ele fez parte do comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Inverno de Salt Lake City em 2002 e ele é mormon também. Inclusive, por conta... E ele é nascido em Michigan. Aí eu já... Teve uma candidatura independente mormon, só Sim. no estado de Utah, praticamente. E o Bernie Sanders, ele é senador por Vermont e não New Hampshire. Daí eu confundi ambos os estados da Nova Inglaterra e o Bernie tinha ganhado da Hillary em New Hampshire. E são dois estados nanicos, um do lado do outro. Nanicos no sentido de tamanho, tá, gente? Não de representatividade. Não tô desmerecendo nossos ouvintes de Vermont, que são vários, diga-se de passagem. É brincadeira. O Pedro Miranda mandou um abraço, disse que ele acertou. Não, por causa da gente, não apenas uma questão do Mar do Sul da China, mas também uma questão sobre logaritmo, sobre a escala Richter, porque uma vez eu mencionei isso. Então eu estou muito feliz porque é a primeira vez, e se pá, a última, que eu contribuí com a vida de alguém em física. Tá aí, ó. Ou matemática, não sei qual que era onde estava a questão, mas assim, eu estou felicíssimo. A Bia Thomas agradeceu o podcast, que deu um trabalho inacreditável, sim, deu, e ela disse que foi muito bom porque nós botamos o pé no chão e dissemos o que está acontecendo e como pode afetar, ao contrário do alarmismo mais típico, que era justamente a nossa intenção. Então muito obrigado aí pra Bia. E o César Andrade mandou uma piadinha especialmente pra você, meu caro Matias. Você já conhece a piadinha, mas eu vou... Meu pai contou 15 vezes. Teve uma festa de família nesse feriado, ele contou 15 vezes essa piada, eu ouvi todas. O pai do Matias, ele tem alguns momentos em que ele é o típico tiozão do pavê. Com certeza. Né? Mas talvez o Leandro não tenha ouvido. Então, Leandro, o que é um cara que vota no Trump e no PT ao mesmo tempo? Um cara que vota no Trump e no PT ao mesmo tempo? Ele... Ou ele entendeu tudo e a gente não entendeu nada. Ele é um trampetista. Era pra eu falar não sei, né? Então...
A cara do Leandro. Diz tudo. César, um abraço pra você. O Leandro adorou sua piada. E um abraço pro nosso amigo Fagner Torres, do lado B do Rio, aqui também da Central 3, que diz que essa de política nacional mais vale, a piada é boa. Que o Sérgio Cabral tá que nem o brasileiro de 85, tá entre Bangu e Curitiba. Lembrando que o Curitiba foi campeão brasileiro de 85, o único time até hoje campeão com saldo de gols negativo. Isso. Tomou mais gol do que fez. E e assim, como o programa foi enorme, teve uma repercussão muito grande, eu não sei dizer com precisão, mas pelo menos desde as últimas mudanças de servidor, foi o nosso programa com mais alcance, e se considerarmos que ele é gigantesco, então teve muito e-mail, muita mensagem, muita coisa, tá? A gente fica muito feliz que vocês tenham gostado de todo esse trabalho, que tenha ficado um trabalho de qualidade, mas infelizmente não dá para citar todo mundo aqui, mas um abraço para todo mundo, tanto os coxinhas quanto os mortadelas. E queria mandar um abraço também pro nosso ouvinte Márcio Hasegawa, que eu encontrei na Feira Anarquista nesse último domingo. Um abraço também da Annelise, do Comitê de Solidariedade à Revolução Popular Curda aqui de São Paulo. Ela disse que vai nos presentear com 3 edições de cada livro do comitê. Deu certo! Porque somos compas e não pelo marketing, se bem que eles ficam agradecidos, eles e elas ficam agradecidos. E também pro Daniel Flecha, que tem um contato ali na Autonomia Literária, e também podemos ter novidades aí em relação às publicações deles. E obviamente sortearemos para os ouvintes. Para os nossos ouvintes. Bem, mais algum... Não. Mais algum complemento, Felipe? Então vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do último sábado, dia 12 de novembro. Atentado em base militar dos Estados Unidos no Afeganistão mata ao menos 4. Um atentado na base de Bagram, que é a maior base aérea dos Estados Unidos atualmente. Segundo a OTAN, um artefato explosivo foi detonado por volta de 5h30 da manhã, horário local. Uma força médica estava atendendo os feridos, e o atentado foi reivindicado pelo Talibã. O porta-voz do Talibã, o Zabihullah Mujahid, eu ainda não tinha ouvido falar dessa figura. Ele disse que a intenção é que o grupo cause fortes perdas aos invasores estadunidenses. E na semana passada, uma notícia que infelizmente a gente deixou passar aqui no programa, mas por culpa minha, o Talibã também realizou um atentado no consulado alemão na cidade de Mazar-e-Sharif, que fica mais ao norte do país. E na semana passada, uma bomba matou 4 pessoas e feriu mais de 100. Lembrando que a Alemanha é um dos principais destinos de refugiados afegãos. Inclusive teve o caso daquele atentado num trem em que o criminoso tinha acho que 17 anos. Ele fez o atentado à faca, a gente comentou aqui no programa, e ele tinha ido do Afeganistão para a Alemanha a pé. Então pode ter alguma ligação também nessa questão da Alemanha ser um dos principais destinos de refugiados afegãos. E numa notícia paralela, um inquérito preliminar do Tribunal Penal Internacional indicou que militares americanos e a CIA podem ter cometido tortura contra prisioneiros no Afeganistão e outros centros de detenção entre 2003 e 2004. Primeiro, estou chocado, né, com essa constatação, mas, isso foi uma ironia, os promotores do TPI disseram que tem motivos razoáveis para acreditar que os abusos contra os detentos ocorreram, que membros das Forças Armadas dos Estados Unidos parecem ter submetido pelo menos 61 prisioneiros à tortura. E aqui tem uma outra questão, que é o seguinte: 27 prisioneiros também teriam sido levados em locais secretos na Polônia, Lituânia e Romênia, para onde foram torturados também. Na época isso deu muita polêmica, essas
extradições, essas extrações, na verdade, ilegais por parte da CIA, os chamados Black Flights. E o que acontece? Os Estados Unidos não são membro do TPI. O George W. Bush, inclusive, sempre foi um grande opositor ao TPI. Porém, todavia, entretanto, o Afeganistão, a Lituânia, a Polônia e a Romênia são signatários do TPI. Então, os crimes ocorridos dentro desses territórios podem ser investigados e pode levar a acusação contra indivíduos. Aí a questão deles serem de outra nacionalidade vai ser debatido num futuro próximo aqui com a nossa queridíssima professora Ana Luísa de Moraes Campos, que também vai falar um pouco da questão de Rússia e TPI, mas que a gente vai mencionar aqui nesse programa, só que mais pra frente. Notícia do último domingo, dia 13 de novembro. Presidente da Coreia do Sul será interrogada por procuradores. A Park Geun-hye, para quem chegou agora, conheceu o Xadrez Verbal com o podcast do Trump, se quiserem entender um pouco a surrealidade da Coreia do Sul, recomendo o nosso programa, o nosso penúltimo programa agora, né? Sobre o 71, o Xadrez Verbal 71. Sobre as 8 fadas celestiais. Mas que envolve uma questão de tráfico de influência, de seitas malucas, de desvio de dinheiro, de corrupção. Que tudo isso é crime. A parte do seita maluca talvez não, mas enfim, tá tudo envolvido numa questão muito surreal. E no fim de semana nós tivemos cerca de 200 mil pessoas protestando em Seul, pedindo a renúncia de Park, e no domingo a promotoria da Coreia do Sul disse que vai interrogar a presidente como parte da investigação sobre tráfico de influência para a amiga dela. E vai ser a primeira vez que um presidente em exercício da Coreia do Sul será interrogado numa investigação do governo, e o outro que será interrogado também é o presidente da Hyundai, ou Hyundai, eu nunca sei direito a pronúncia, que teria sido uma das empresas que teria feito doações para os fundos de, abro aspas no ar, caridade, que é envolvido aí no escândalo de corrupção. Notícia da última terça-feira, dia 15 de novembro. Justiça de Hong Kong segue decisão da China e impede posse de legisladores. Como nós comentamos aqui em programa anterior também, né, nós tivemos aqueles dois jovens legisladores que foram eleitos em Hong Kong, Bajo Leung e Yao Wai-chin, do partido Young Inspiration, né, inspiração jovem, né, aí numa adaptação da tradução. E quando eles foram eleitos, e quando eles foram prestar o juramento que coloca Hong Kong como parte da China, eles abriram uma bandeira dizendo que Hong Kong não é parte da China. Eles teriam ferido o juramento, e aí a Corte de Pequim, a Corte Superior de Pequim, determinou que eles não poderiam assumir o cargo. Isso foi considerado uma das principais intervenções da China continental em Hong Kong, desde a retomada, digamos assim, de Hong Kong, desde a devolução de Hong Kong, e isso precisava ser aprovado pela Justiça de Hong Kong. Lembrando que Hong Kong e Macau têm autonomias internas, elas têm como se fosse uma mini constituição interna também. Então essa decisão precisava ser recebida por Hong Kong, e foi pelo juiz Thomas Au. Talvez ele seja parente do Frank Aguiar. Tá, essa foi digna de Matias, tudo bem. Não fala por mim. Enfim, foi determinado que eles se recusaram a fazer o juramento por adulterá-lo, então não é um juramento válido, eles não podem tomar posse. Nesse sentido, o líder chinês, o Xi Jinping, durante a semana, ele fez algumas declarações bastante fortes no Grande Salão do Povo, durante uma reunião do Partido Comunista Chinês, que foi, abro aspas, jamais permitiremos que nenhuma pessoa, nenhum grupo, nenhum partido político, em momento nenhum, de forma nenhuma, separe a China de qualquer parte de seu território. Agora vem a parte mais interessante. Preservar nossa soberania nacional e integridade territorial
nunca permitir que nosso país seja dividido novamente e nunca permitir que a história se repita. Essas são nossas promessas solenes ao nosso povo e à nossa história. O que isso quer dizer? A China ela tem uma questão que eles defendem que todos os territórios que pertenciam à antiga dinastia Qing, e muita gente lembra que a pronúncia seria Tsing, mas escreve com Q, a gente acaba pronunciando King, desculpem. Tem inclusive um vídeo lá no Nerdologia, Nerdologia de História, com minha contribuição, sobre a questão da China. E o governo chinês considera que todos os territórios da antiga dinastia pertencem à China. Então, Hong Kong, Taiwan, Tibete são parte da China de forma assim, inquestionável. Territórios como a região dos uigures, que são uma minoria muçulmana dentro da China. Lembrando que uma minoria dentro da China significa 42 milhões de pessoas, né? Que é um movimento que busca independência, também não vai receber. E aí nós temos casos em relação a Caxemira, né, que é uma região de uma tríplice fronteira extremamente complicada com Índia e Paquistão, e parte da Mongólia também. Né? A Mongólia independente é uma questão recente. Então, isso deixa... E a questão do Mar do Sul da China. Então, isso deixa muito claro qual vai ser a postura da China em relação à autonomia desses lugares. E ainda na China, meu caro Matias, só para... Antes de passar para a próxima notícia, como curiosidade, digamos assim, o presidente da China também, no mesmo evento, ele mandou um recado aos 90 milhões de membros do Partido Comunista do país. Mano, 90 milhões de membros em um partido. É quase metade da população brasileira. Ele não quer ser chamado mais de presidente ou de líder. Ele quer ser chamado de camarada. O que acontece? O termo era muito presente até os anos 80, por conta especialmente da influência ainda do Mao Tse-tung, aquela questão, né, de você usar roupas mais discretas e tudo mais. Porém, com a modernização, a, entre aspas, ocidentalização da China, com a abertura econômica, o termo começou a perder popularidade entre os burocratas chineses. Agora eles chamam de bro. e criaram títulos, né, até para as autoridades ocidentais saberem com quem estavam lidando. Então, vice-secretário do partido para assuntos telefônicos, secretário-geral do partido. Bem, a burocracia chinesa deve ser a população do Brasil. Então, exatamente, essa questão burocrática. E o Xi Jinping quer retomar o termo, né, quer retomar essa forma mais ideológica, digamos assim, de se referirem sem uma hierarquização. Inclusive, segundo o escritor e historiador chinês Zhang Lifan, ele disse: hoje em dia todo mundo que ingressa no partido o faz para tornar-se burocrata e ganhar dinheiro. Não dá para descrever essas pessoas como camaradas genuínos, ou seja, é uma questão aí ideológica. Porém, todavia, entretanto, como curiosidade, e aí por isso que isso deu uma certa discussão, que o termo camarada, que é tongzi, ele passou a ser usado como gíria nas últimas 2 décadas para se relacionar a pessoas homossexuais. Uma gíria, digamos assim, não chega nem a ser pejorativa, um pouco, mas é usado inclusive pela própria comunidade. Um jeito deles se referirem entre eles. Tanto que se você colocar no Google Tradutor Tongzi Ganshi, que seria relacionamento camarada, ele traduz para relacionamento gay. Então, por isso, deu essa pequena discussão, já que o termo, hoje, ele nas ruas, digamos assim, ele tem outro significado. Não mais o ideológico comunista, porém que busca ser aí resgatado pelo presidente chinês. Ainda na última terça-feira, Egito revoga a pena de morte para ex-presidente Mohamed Morsi. O Morsi ele tinha sido condenado à morte de forma expressa. Inclusive escrevi um texto sobre isso lá no Xadrez Verbal na época. O Morsi, ele foi... Ou Morsi, né? Tem as duas pronúncias. Ele foi o primeiro presidente eleito da história do Egito, o primeiro e único até hoje, né? Eleito em um sufrágio universal, eleito pela Irmandade Muçulmana. E historicamente no Egito nós temos uma disputa
entre o exército, que se vê como guardião de um Egito laico e republicano, contra a Irmandade Muçulmana, que eles veem como um movimento extremista. Por outro lado, a Irmandade Muçulmana se vê como guardiã, como proponente de um Egito muçulmano e, porém, pacífico. Não é um movimento violento e vê os militares como... como é que eu posso dizer? Lacaios do imperialismo europeu ocidental que vendem o país. Né? Então você tem aí as duas perspectivas. Ele foi deposto após uma série de protestos em dezembro de 2012 e foi o movimento que o depôs era liderado justamente pelo Al-Sisi, que hoje é o ditador do Egito, e ele foi condenado à pena de morte por enforcamento por ter ordenado que a polícia reprimisse os protestos, né, causando a morte de manifestantes. Porém, a sua pena de morte foi revogada e ordenou um novo julgamento. Porém, todavia, entretanto, ele também está condenado a 20 anos de prisão por assassinato de opositores políticos e 40 anos de prisão sob uma acusação de espionagem para o Catar. Lembrando que o Catar, assim como outros países do Golfo, financiam vários desses movimentos islamistas, por assim dizer, como são chamados, e ele foi condenado à prisão perpétua por ter facilitado questões de logística para o grupo palestino Hamas. Então, mesmo sem a pena de morte, ele tem que cumprir 20 anos de cadeia, mais 40, mais uma prisão perpétua. Ou seja, ele não sai da cadeia antes de, sei lá, morrer. Então, não muda muita coisa pro Morsi. Mas, embora o julgamento que tenha condenado ele à morte, de fato, foi um julgamento completamente expresso e político, né? Então, mas é isso sobre o Egito, meu caro Matias. Então, passamos agora para a coluna aberta. Coluna aberta. New York City, summer sweat, and the boys are rolling their cigarettes. The girls are singing into their phones, but Bobby Fischer is all alone. Bem, no começo da semana eu compartilhei um artigo do Independent com o Felipe falando de 9 eleições que ocorrerão agora na Europa e quanto que a extrema-direita tem uma chance nesses processos eleitorais. E aqui quando a gente fala extrema-direita, essa questão, né, de delimitação de esquerda e direita tá uma zona ultimamente para muita gente. Tem gente que inclusive que acha que o termo não cabe mais, tudo mais. Mas quando a gente fala aqui, a gente fala principalmente da direita nacionalista, populista e anti-europeia, né? Eurocética, como é o termo mais correto. Então aí a gente vai repercutir aqui esse artigo, essas eleições e, né, principalmente por conta da eleição do Trump, né? Como o Matias falou, que deu muito ânimo, deu um gás para diversos movimentos. Vamos lá. Não está em ordem nem alfabética nem cronológica. Não sei qual foi a ordem que eles usaram, mas é a ordem que a gente vai usar também. Na França, nós teremos a eleição presidencial em abril de 2017, abril e maio. Nós temos a Marine Le Pen, né, que é a principal líder da direita da Frente Nacional Francesa, e que ela tem o projeto, né, ela foi muito apoiadora do Brexit, e ela tem a ideia do Frexit. Né? Inclusive, ela vem sendo chamada de Madame Frexit. Ó a pronúncia do rapaz. E só lembrando os ouvintes mais recentes, a gente repercutiu ano passado quando a Marine Le Pen expulsou o seu próprio pai do partido. Que é o fundador. É o fundador do partido. Então, e o que acontece? No caso francês, primeiro, o antigo primeiro-ministro Raffarin, ele disse que a principal lição do Trump é que a Le Pen pode ganhar, ou seja, ela tem que ser considerada uma candidata séria. E o que acontece? Nós temos 3 candidatos, principalmente, na eleição. O François Hollande, pelo Partido Socialista, mas ele é considerado o presidente com menor taxa de aprovação desde a Segunda Guerra Mundial,
O que é muita coisa. Assim, ele. Acho que nem a mãe dele gosta dele. Quer dizer, a mãe dele talvez não deva falar porque considerando a idade. Mas assim, nem os filhos dele talvez gostem do governo dele. A outra candidatura do Partido Republicano, que é a centro-direita, é o Sarkozy, que é outro também que tem a popularidade assim... a popularidade do Sarkozy é menor que ele, né, o que é bastante. E nós temos a Le Pen. Então, assim, além da candidatura da vitória do Trump dar um gás para a Le Pen, é importante a gente notar que não temos um candidato assim de peso nessa eleição. Em relação, né, à discussão sobre a União Europeia e a direita, no caso europeu, é importante lembrar que assim, a União Europeia ela surge como uma maneira de integração econômica, como um mecanismo de liberalização comercial, né? Liberalização de trânsito de pessoas, de trânsito de empregos, inclusive. Então, os movimentos eurocéticos na Europa, eles não são de uma direita liberal, eles são de uma direita protecionista e nacionalista, que consideram que, e aí entram todas aquelas questões que a gente falou do Brexit, mas que o imigrante do leste europeu rouba o emprego do francês, que a empresa francesa se vai produzir em outro local porque é mais barato, que a agricultura, no caso francês, a agricultura tem um peso muito grande, inclusive a França, é importante lembrar aqui, tá? Inclusive para a senhora Le Pen aí, que a França é o principal fator do protecionismo agrícola da União Europeia. Você vender qualquer produto agrícola para a União Europeia hoje é um parto, porque a França, ela determina que ela tem que proteger a zona rural dela em primeiro lugar. E mais que isso, vamos imaginar aqui, se a Le Pen vence, ela faz algum mecanismo parecido com o Brexit para a saída da França da União Europeia, e isso ocorre, é o fim da União Europeia. Porque a União Europeia ela foi fundada na década de 1950, pós-Segunda Guerra Mundial, como um mecanismo de paz, inclusive, né? O percussor da União Europeia é a Comunidade Europeia de Carvão e de Aço. O Benelux. O Benelux era Benelux. É o proto, o Benelux é o anteprojeto, né? E a Comunidade Europeia de Carvão e de Aço era o quê? Você, França, Itália e Alemanha gerenciando em comum as suas produções de carvão e de aço, que era a principal matéria-prima para guerra, para material bélico, é uma maneira de você ter paz na Europa. Então, ele surge ali desse centro, França, Alemanha, Itália, com o Benelux, né, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. E se a França sai, estamos falando aqui de junto com a Alemanha, os principais fiadores do euro, os principais mercados, os principais territórios, né? A França é o maior país europeu, da Europa Ocidental, melhor deixar claro, né? Porque se a gente considerar Rússia, aí ferrou. Mas, então, a França, em relação à União Europeia, não significa apenas uma saída, porque o Reino Unido não usava o euro, o Reino Unido não era parte do acordo Schengen de fronteiras e por aí vai. No caso da França, não. A França é um dos pilares da União Europeia, junto com a Alemanha. E, em menor grau, a Itália, especialmente depois do Brexit. Mais comentários sobre a França? Indo para a Áustria, agora em dezembro de 2016, nós teremos eleições presidenciais na Áustria. No caso, o Partido Liberdade tem o candidato Norbert Hofer, que perdeu o segundo turno por uma margem muito pequena em maio desse ano, em outra eleição. E no caso austríaco, o principal elemento, digamos assim, das eleições, e a gente comentou disso recentemente, é principalmente a questão dos refugiados e dos imigrantes. Então, desde 1945, a Áustria não tem um governo considerado de direita populista, de direita nacionalista, né? E aí
né, sempre vão cair na discussão sobre nazismo e sobre Hitler e tudo mais. Lembrando que Hitler era austríaco, mas aqui seria sensacionalismo demais. Só que no caso austríaco a gente tem uma diferença em relação à França. Porque o principal opositor dele é um cara também de esquerda mais radical, que é o Alexander Van Bellen, que é dos Verdes. É um dos poucos candidatos de Partido Verde que tem chance de alguma coisa, né? Um abraço para o nosso ouvinte Eduardo Jorge. Mas... então, no caso austríaco, a gente ainda tem aí uma balança, né? Nós temos uma questão interessante. E o próprio líder do Partido Verde, ele disse que a eleição americana é um wake-up call, né? Uma chamada para despertar para a Europa e principalmente para a eleição na Áustria agora no fim do ano. Saindo da Áustria, indo ao norte para a vizinha Alemanha, nós teremos eleições regionais em maio de 2017, nas regiões de... mano, eu nunca sei falar o nome dessa região. Ela é essencial para entender. Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein. Ela é essencial para a gente entender a unificação da Alemanha, né? Porque a Prússia conquista esses territórios em 1866... Mas não, a pronúncia está errada. E na Westfália... para os nossos ouvintes germanófilos que nos ajudem. A nossa ouvinte Giovana, uma vez ela me ensinou, mas não dá para falar esse nome. O Alexander talvez também vá nos corrigir. E na Westfália, também nós teremos em maio de 2017. E em setembro de 2017 nós teremos as eleições parlamentares, em que a Merkel já é candidata ao seu 4º mandato. Porém, para a Merkel conseguir o seu 4º mandato, muito provavelmente ela vai ter que fazer uma coalizão cedendo muito mais do que coalizões anteriores. Fazendo aí um grande blocão, digamos assim. E aí, no caso alemão, o principal partido dessa direita populista é a Alternativa para a Alemanha, que já comentamos várias vezes em vários programas, cuja plataforma é principalmente anti-refugiados e o lastro do euro. Né? Foi um partido com muita notoriedade quando a Alemanha fez muitos empréstimos para a Grécia, né? Fez o bailout da Grécia. Então, tanto que no estado de Berlim, recentemente, a Alternativa para a Alemanha, que a gente noticiou aqui, eles tiveram 14% do voto e o partido da Merkel, a CDU, União Democrática Cristã, que é um partido de centro-direita, tá? A Merkel, ela não é uma pessoa de esquerda, uma comunista, alguma coisa assim. Ela só é uma pessoa razoável. Não, e o pessoal acha que porque ela nasceu na Alemanha Oriental, não, ainda tem essa. Só que ela era filha de pastor. O pai dela foi um dos principais líderes dos protestos na Alemanha Oriental contra o governo. A Merkel deve ter sido vigiada pela Stasi desde que nasceu. Então, assim, e agora que me ocorreu também, é capaz de ter muitos ouvintes nossos que só conhecem a Angela Merkel como primeira-ministra. Tamanha a longevidade dela no cargo. Eles nasceram, viraram gente, a Merkel já era líder da Alemanha, né? Eu lembro que eu tive esse sentimento quando o Papa João Paulo II morreu. Falei, nossa, vou ver outro Papa. Né? Finalmente. Nunca tinha acontecido. Eu nunca tinha ouvido falar a palavra conclave até então. E aí, né, todas as TVs tinham um especialista em conclave. Um vaticanista. Vamos explicar aqui como é que é a eleição e tal, aí queima lá o papel, tudo mais. Enfim, e no caso da Alemanha, a Merkel, ela continua com apoio no parlamento, ela continua com bons resultados em algumas pesquisas, porém o índice de aprovação dela já caiu bastante nos últimos 2 anos, especialmente depois dos atentados que nós tivemos em território alemão. Então, no caso alemão, ainda vai demorar bastante, né? A eleição é só no final de 2017, porém ela certamente vai ter que costurar aí uma aliança muito bem costurada e cedendo mais cargos, mais influência para os outros partidos, inclusive o Partido Social Democrata de centro-esquerda, o SPD. Na Itália, agora em dezembro de 2016, vulgo mês que vem, nós teremos um referendo para uma iniciativa do primeiro-ministro Matteo Renzi, que pretende diminuir tanto o poder
quanto o tamanho do Senado, né, da Casa Superior, da Casa de Cima do Congresso italiano. 35% dos italianos se opõem ao plano e 29% apoiam, e o resto não sabe o que faz da vida. E o que é interessante nesse caso aqui? O Renzi disse que se a proposta dele não for aprovada, ele vai renunciar. E isso pode abrir muito espaço para o Movimento 5 Estrelas, que recentemente elegeu a prefeita de Roma, como a gente noticiou aqui, a primeira vez que uma mulher foi eleita prefeita de Roma. E o Partido 5 Estrelas, ele é um partido bem de centrão, digamos assim, só que... Pela Itália. Só que em relação à União Europeia, ele é um partido eurocético, digamos assim. Tanto que ele tem ele conseguiu vários assentos no Parlamento Europeu sob essa premissa. E isso é muito curioso, porque o Parlamento Europeu ele é dominado basicamente pela esquerda e pela direita. Tem pouca gente de centro ou dos gabinetes de governos, e os partidos de extrema-direita buscam, os partidos, né, da direita populista nacionalista, buscam se eleger para o Parlamento Europeu para fazer oposição à União Europeia, lá dentro. Tanto que o Nigel Farage era europarlamentar, vários desses líderes, a Frente Nacional vive elegendo eurodeputado também. Então, no caso da Itália, não é nenhuma decisão diretamente relacionada à União Europeia. Porém, o Matteo Renzi, que é um apoiador da União Europeia, disse que vai renunciar se ele perder. E aí isso pode abrir espaço, aí sim, para os eurocéticos. Nos Países Baixos, nós teremos eleições gerais em março de 2017 e o Geert Wilders, que a gente já falou dele aqui, é um cara, inclusive, que tem um cabelo tão zoado quanto o do Trump, pretende e do ser... Boris Johnson. É boa, ele é mais parecido com o cabelo do Boris Johnson. Ele pretende ser candidato a primeiro-ministro e ele faz parte do partido da Liberdade dos Países Baixos, que é um partido eurocético e anti-imigração. E a sua principal campanha é contra a islamização dos Países Baixos. O partido continua, o partido tem bons resultados em eleições, em pesquisas eleitorais, e costuma ficar em segundo lugar nas pesquisas. Então, se o partido dele e o Geert Wilders conseguirem nessas eleições uma base para formar um governo, né? Lembrando que é um sistema parlamentarista, e a gente teve o caso espanhol recentemente, né? Que ficou no impasse por um ano, mas se ele conseguir uma base, pode significar outra perda muito grande para a União Europeia. Lembrando que os Países Baixos fazem parte desse núcleo central. Os Países Baixos são, além disso, uma região de muito tráfego, tanto terrestre, mas principalmente marítimo, junto com a Bélgica, né, e fica do lado da Bélgica, que é, entre aspas, a capital da União Europeia. Então, no caso dos Países Baixos, também temos que ficar de olho. Na República Tcheca, em outubro de 2017, nós teremos também eleições gerais. O primeiro-ministro, Bohuslav Sobotka, recentemente abriu os braços para a eleição do Trump. A gente falou no programa passado que ele foi um dos que teve melhor recepção ao Trump, mais como uma crítica ao Obama, mas também como e no caso do Sobotka, ele é um partido de centro-esquerda, porém que tem se oposto às políticas migratórias da União Europeia. E o partido dele ficou em segundo nas últimas pesquisas, e um dos principais partidos anti-europeus, digamos assim, a ANO, tem conseguido bons resultados também nas pesquisas. Ou seja, no caso da República Tcheca, é importante a gente notar que o atual primeiro-ministro é de um partido de centro-esquerda, que não é um eurocético, porém, todavia, entretanto, ele é contra as políticas migratórias da União Europeia, especialmente aquela cota obrigatória de refugiados. Indo agora para o Reino Unido, atravessando aí o Canal da Mancha, nós teremos eleições locais no Reino Unido em maio de 2017 e
nós temos toda aquela polêmica, né, do Brexit, de como ele deve ser feito. Recentemente, uma corte de a alta corte do Reino Unido determinou que o Brexit deve ser conduzido e precisa ser aprovado pelo parlamento, o que ainda é uma discussão lá dentro, e as eleições locais podem influenciar essa questão, já que nós teremos... o povo britânico, por exemplo, pode dar uma mensagem anti ou pró-Brexit, ou reafirmar a sua posição pró-Brexit, né? Elegendo prefeitos que tenham ideias em relação ao Brexit, por exemplo. É óbvio que não vai influenciar diretamente, porém, o peso das urnas das vitórias locais sempre é um peso interessante e importante, tanto que aqui no Brasil, né, as eleições municipais indicam essas questões, né, no Rio de Janeiro. E no caso do Reino Unido, né, na própria votação do Brexit, a maioria das grandes cidades, se eu não me engano, somente Birmingham, que não acompanhou isso, votaram pela permanência. Né? Tirando Birmingham, que é a cidade onde mora a nossa querida Tupá-Guerra, que vocês ouvem a voz dela todo o programa, no Vinheta do Gambito da Dama, e a cidade também do Ozzy, que vocês também ouvem. Também ouvem aqui. Torcedor do Aston Villa. Só pra... Eu lembrei disso, meu caro Matias, eu fiquei de comentar isso com você. Que a gente mencionou eleições municipais aqui no Brasil. Você viu o João Leite na Câmara dos Deputados recentemente? Não. Ele estava fazendo um protesto, não sei pelo que, era por terra, defesa de alguma questão agrícola. Ele estava segurando um alface. É curioso, um goleiro, né, com uma face na mão, assim, mas enfim, é apenas um comentário. Nossos ouvintes atleticanos e cruzeirenses certamente vão dar risada. E finalmente, na Hungria, nós teremos eleições parlamentares em 2018 apenas. Porém, por que a gente está falando disso? Porque tá na matéria do Independent, que fica... Vocês podem ficar à vontade para checar o material original, mas por que a gente está falando disso aqui? Porque nós tivemos recentemente, em outubro, o referendo na Hungria sobre as cotas obrigatórias para refugiados, se a Hungria deveria aceitar ou não. 98% votou não, porém, como menos da metade do eleitorado votou, o referendo acabou não tendo vínculo legal. Mas a população húngara, que a Hungria foi um dos países que mais esteve a Hungria e a Áustria, né? E a Polônia. A República Tcheca também, pela posição, eles estiveram no cerne do movimento de refugiados como lugares de transição. Os refugiados chegavam lá, mas queriam ir até a Alemanha não conseguia receber todo mundo, eles ficaram em campos provisórios, a Hungria fez cerca. E ficou famosa aquela imagem da cinegrafista chutando, dando uma rasteira num imigrante com um refugiado e o filho dele. E então, assim, são países que, como eram pela posição deles ali na Europa Central, né, lembrando aqui, infelizmente, né, é um podcast, mas visualizem aqui o mapa da Europa. Né, o refugiado ele saía da Síria e ia para a Grécia, seja por terra pela Turquia, seja pelo mar. Aí da Grécia subia para a Macedônia, da Macedônia para a Croácia, Eslovênia, e aí eles começavam a, digamos assim, a se ramificar ali na Europa Central. Alguns querendo ir para o leste entravam mais para a Hungria e República Tcheca, outros querendo ir para a Alemanha entravam na Hungria. Primeiro eu falei Áustria, né? Queriam ir para a França, entravam pela Áustria. Então, são países que tiveram muitas complicações devido a essa questão de logística. Então, na Hungria, nós já temos um grande sinal contra essas políticas migratórias da União Europeia, que leva ao fortalecimento dos eurocéticos, e o Viktor Orbán também foi um dos que deu uma recepção calorosa à eleição do Trump, como a gente repercutiu no programa gigante da semana passada. Mais observações, meu caro Matias? Não, vamos adiante, passando agora para as efemérides semanais. A Semana na História. 14 de novembro de 1716, há 300 anos, morria Gottfried Leibniz. A gente raramente coloca datas de pessoas aqui, né? Mas como
300 anos é uma bem redonda. E no caso Leibniz, ele é um dos pais da ciência moderna, um dos pais da física, da matemática. Ele desenvolveu o cálculo em paralelo ao Newton, né? Tem toda aquela questão deles serem rivais, mas que eles tenham desenvolvido a mesma coisa ao mesmo tempo, sem muito contato. Só que aí depois o Leibniz passou a fazer parte da corte de Hanover, que era parte da Inglaterra, e aí queriam chamar ele para Londres, só que o Newton ficou com ciúmes, enfim, tem todas essas histórias. Mas ele foi um dos pais do pensamento científico, o pensamento científico contemporâneo que nós temos hoje. É um cara que tem um grande legado na história, né? Nós temos muitos ouvintes de exatas. Então, além disso, ele foi um filósofo também, né? Como todo doidão pioneiro das ciências. Então fica o registro 300 anos da morte do Leibniz, que morreu já velhinho, mas morreu meio, como é que eu posso dizer, meio isolado das coisas, porque dizem também que ele não era um cara muito fácil de se lidar. Era um ermitão, assim. Mas assim, quando você, sei lá, você pode dizer que você é um dos pais do cálculo, é compreensível que o cara fique meio tipo, olha, réis mortais, vivam suas vidas, eu sou Leibniz, entendeu? Então dá pra entender. 17 de novembro de 1796, 220 anos atrás, ocorria a vitória francesa na Batalha de Arcole. Essa batalha que ocorreu na Itália, ela é muito importante por dois motivos. Primeiro, então não é Arcole, é Arcole. Primeiro, ela meio que, como podemos dizer assim, garantiu a sobrevivência da Revolução Francesa contra as forças restauradoras austríacas e, principalmente, foi a batalha que projetou de vez um general que liderou uma carga... conta a lenda, né? Atravessando a ponte, carregando a bandeira da Revolução Francesa. Isso é bem dramatizado em filmes e seriados. Um tal de Napoleão Bonaparte, né? Que depois, por conta disso, ganhou moral na quebrada dele, né? E depois botou uma coroa na própria cabeça. Mas então 220 anos aí de um dos eventos mais importantes aí do período, chamado período revolucionário francês, né? Um salve aí pra Córcega, tá ligado? 19 de novembro de 1941, essa eu vou chamar o nosso Leandro e a mim, já que há 75 anos atrás ocorria a Batalha do Cruzador Sydney. O Sydney que... Sydney é a capital da Austrália, não? Não. Não? Não. Oi. É Sydney? Sydney é a capital da Austrália? Não é. Não é Sydney? É capital? É da Canberra. É Canberra? Não é Sydney? Errou. Eu achava que era Sydney. Para contextualizar aqui para os nossos ouvintes, há 75 anos atrás, o cruzador HMAS, né, His Majesty Australian Ship, Sydney, ou Sydney, era afundado num confronto com um corsário alemão, Cormorã, que é considerada a principal batalha naval na costa australiana e é considerada talvez a principal tragédia militar da história australiana, porque todos os tripulantes do Sydney morreram, cerca de 650 homens, e não acharam corpos. Tem várias teorias da conspiração envolvidas. O navio alemão também foi destruído na batalha, um destruiu o outro. Porém, no navio alemão tiveram vários sobreviventes. Então, tem um filme para TV australiano sobre isso também. Tem uma série de livros sobre essas teorias da conspiração. Mas fica o registro, então, de uma das principais eventos militares da história da Austrália. Passemos agora para o match. Novo acordo de paz com as Farc é final e definitivo, diz governo colombiano. Então, nós tivemos a assinatura no último sábado do novo acordo entre o governo colombiano e as Farc, e abrimos aspas aqui para o Humberto de la Calle, que representou o governo nas negociações. Esse é o acordo final e definitivo. Não há espaço para novas negociações.
depois de 130 horas de trabalho minucioso com as Farc, isso é o que temos e é sobre isso que temos que trabalhar. Não podemos perder tempo, temos que começar a implementação. Segundo o representante do governo, o novo acordo abrangeu mais de 80% das inquietações dos que votaram não e o acordo muito provavelmente, como a gente discutiu aqui 2 programas atrás, o acordo muito provavelmente vai para o Congresso da Colômbia, que, como tem maioria de favoráveis ao acordo, de adeptos do sim, muito provavelmente vão aprovar o acordo. Ou seja, primeiro, aí a gente retorna à discussão de 2 programas atrás, é legítimo você passar por cima, entre aspas, do voto popular? Porque mesmo que você atenda a oposição, talvez seja necessário, talvez fosse necessário, propor esse novo colocar esse novo acordo à mercê, digamos assim, do mesmo mecanismo do acordo anterior, que é o voto popular. Então, mesmo atendendo aí as questões do não, e a gente vai ver se atendeu ou não. Segundo, um outro representante do governo destacou que as Farc trabalharam com muita maturidade, muito realismo político, ouviram os colombianos e aceitaram uma quantidade de coisas que não é fácil para uma guerrilha aceitar. A ideia é que o plano comece a ser implementado o mais rápido possível e nessa questão nós temos que ver de fato se o não foi totalmente acolhido, porém, na minha opinião, né, na minha perspectiva, na minha análise, digamos assim, acredito que ele deveria ser submetido ao voto popular. Segundo o governo, foram recebidos cerca de 500 propostas dos partidários do não. Outro negociador, o Fernando Cristo, ministro do Interior, disse que os opositores ao acordo têm uma agenda política para 2018 e precisam de uma bandeira, ou seja, eles vão se opor a quase tudo, de qualquer maneira. Porém, os defensores do não, né, o grupo dos uribistas, né, que o ex-presidente Álvaro Uribe era um dos principais opositores ao acordo, dizem que diversos pontos-chave não foram recebidos, não foram satisfeitos pelos partidários do não. O texto integral do acordo já foi publicado, inclusive fica aí para o nosso ouvinte que quiser ler, embora seja um texto enorme, obviamente. E a ideia do Santos é levar o acordo ao Congresso o mais rápido possível para manter a paz. Então, vamos lá, vamos ver aqui algumas das principais alterações. Talvez a principal, do ponto de vista legal, é que o novo acordo não será integrado à Constituição, que era o desejo inicial do Santos, que para ele isso garantiria que ele não fosse modificado por administrações futuras. Isso não vai acontecer. É explicitado no acordo que a propriedade privada não correrá risco e foi feita uma nova redação do conteúdo relacionado a questões de gênero. Né? Por que questões de gênero? Porque vários votos conservadores, especialmente votos de movimentos religiosos, que aqui no Brasil seriam chamados de evangélicos, votaram contra o acordo porque o seu voto colocava ali que homens e mulheres eram iguais, enfim, questões de gênero, quando na verdade se referia ao tratamento legal dos guerrilheiros e das guerrilheiras. Né? Lembrando que tem guerrilheiras. Em número considerável. Em número considerável. Então, foi modificada a redação desse trecho, não o teor dele, digamos assim. As Farc farão um inventário dos seus bens, seja terra e dinheiro, e isso será entregue para o Fundo de Reparação às Vítimas. Magistrados estrangeiros não poderão não poderão fazer parte dos tribunais especiais. E aí a gente entra em pontos que não foram satisfeitos ou não foram totalmente satisfeitos. Sobre elegibilidade política de ex-guerrilheiros condenados. Isso não foi aceito. O grupo do não
queria que ex-guerrilheiros que cometeram delitos graves não pudessem ser eleitos em nenhum momento, eles seriam banidos da política para o resto de suas vidas. Isso não foi aceito, porém o governo aceitou diminuir o subsídio que daria para as Farc formarem seu partido. E, segundo os negociadores do governo, esse era o principal ponto das Farc. As Farc disseram que se a gente não puder formar o nosso partido, se nossos integrantes, se qualquer integrante das Farc forem declarados inelegíveis, a gente vai levantar da mesa e não vai ter negociação. A determinação de que as Farc estarão nas legislaturas de 2018 e 2022 também foi mantida, então esse foi um dos principais pontos. Outro ponto sensível foi o cumprimento de penas. Ex-guerrilheiros que cometeram delitos graves, que a gente comentou, que delitos menores serão anistiados. Porém, os delitos graves teriam penas alternativas, digamos assim. E o não gostaria que eles fossem, cumprissem pena encarcerados. E agora nós teremos uma espécie de colônias penais agrícolas. Ou seja, nós teremos limitação de liberdade, mas essa delimitação será de regiões. Eles vão ficar restritos ali a uma determinada região, mas não encarcerado no sentido de uma cela convencional, com pouco acesso à luz do sol, ao ar livre, o que for. Continuando, e o outro ponto sensível que não foi concedido é que o narcotráfico, os uribistas, queriam que o narcotráfico fosse considerado crime de lesa humanidade. Ou seja, daqueles crimes que, junto com assassinato e tortura, não sejam anistiados. Porém, o novo texto declara que o narcotráfico vai ser definido caso a caso pelos tribunais especiais. A Corte Especial foi mantida, porém não poderão fazer parte dela juízes estrangeiros, porque os uribistas tinham medo de que juízes estrangeiros fossem extremamente garantistas ou pudessem ser simpáticos às Farc por ideologia, né? Então vai lá um juiz cubano, né? Lembrando que o acordo foi assinado em Havana. Então vai lá um juiz cubano e passa um pano, entre aspas, para todo mundo das Farc, independente das circunstâncias. Então, o narcotráfico, ele não foi determinado que será considerado crime de lesa humanidade de forma preliminar, porém, ele poderá ser definido assim de caso a caso. Imagino eu que se um guerrilheiro qualquer, um peão, né, para ficar na terminologia do xadrez, fez um carregamento de cocaína porque ordenaram ele dirigir o caminhão, ele não vai ser condenado por narcotráfico. Mas ali o cara que coordenou essa venda, coordenou essa rede internacional, talvez possa. Eu acho que essa é a ideia. Se isso será concretizado ou não, saberemos no futuro próximo. Então, assim, e por que? Aí entra, né, nós tivemos um exemplo concreto, inclusive um exemplo concreto até muito simultâneo, tá? Não quero fomentar nenhuma teoria da conspiração aqui, mas que é curioso. Né, que é o seguinte: por que o Santos está com tanta pressa? A ponto de querer colocar o acordo submetido apenas ao Congresso e não a um novo referendo que seria demorado, seria mais custoso e tudo mais. Ele diz que a paz tem que ser garantida logo, o que perfeito, né? Uma paz é sempre bem-vinda o mais rápido possível. Porém, nessa semana, na última quinta-feira, nós tivemos a morte de 2 integrantes da Farc por membros do Exército. A Farc pediu um pronunciamento oficial da missão de monitoramento e verificação do cessar-fogo. Tivemos troca de tiros no sul da região de Bolívar. O Ministério da Defesa disse que esses guerrilheiros estavam distantes de zonas de pré-agrupamento, ou seja, zonas de desmobilização, e que eles estavam cometendo delinquências, extorquindo caminhoneiros e comerciantes. Os comerciantes comunicaram ao Exército, que fez uma patrulha, encontraram essas duas pessoas armadas e uniformizadas,
solicitaram sua rendição, eles teriam se recusado, houve uma troca de tiros, esses 2 guerrilheiros foram mortos. Já segundo as Farc, esses 2 guerrilheiros estavam na região porque estavam indo até uma das zonas de desmobilização. Ou seja, vejam, já tem uma troca de acusações, temos 2 mortos, em circunstâncias que jamais saberemos quais exatamente. Então, esse é o discurso do Santos, que a paz tem que ser oficializada o mais rápido possível para evitar que uma situação como essa escalone num rompimento do cessar-fogo de grande escala. Porém, todavia, entretanto, né, fica aí a sugestão para os nossos ouvintes revisitarem aquela discussão de 2 programas atrás sobre a legitimidade do voto popular, do referendo, de você mandar um novo acordo apenas para o Congresso. Observações sobre a Colômbia? E antes da gente passar para o último bloco, só aqui passando ali pela vizinha, né, pela Venezuela, a justiça venezuelana proibiu o parlamento, de maioria opositora, de realizar o julgamento sobre a responsabilidade do presidente Nicolás Maduro durante a crise do país. Lembrando que o próprio parlamento também decidiu reverter esse processo, já que nós temos nós tivemos o acordo da mesa de diálogo mediada pelo Vaticano. Nesse interim, aqueles 3 deputados opositores que foram juramentados pela Assembleia Nacional, apesar de terem sido impugnados pela Corte Suprema de Justiça, a gente falou disso, foi 1 ano atrás quase, acho, eles renunciaram nessa terça-feira, como parte desse acordo entre o Maduro e a oposição, como parte desse diálogo, digamos assim, porque era um dos impasses principais, né? Você tinha 3 integrantes da oposição que foram eleitos, segundo eles, de forma justa, porém a Corte considerou que eles cometeram fraude eleitoral, eles afirmavam que a Corte é dominada pelos chavistas e estava perseguindo eles, então o acordo foi de que eles renunciaram. E também na Venezuela, hoje, na noite da última quinta-feira, o ativista Rosmit Mantilla, que estava preso há 2 anos e meio por ter organizado uma daquelas ondas de protestos, foi libertado pelas autoridades venezuelanas. Ainda sobre a Venezuela, para fechar, nós tivemos a prorrogação do acordo do estado de emergência pelo Maduro. O estado de exceção e emergência foi prorrogado por mais 60 dias, lembrando que ele vigora desde janeiro, tá? Desde janeiro que o executivo venezuelano basicamente controla o país. E o Maduro pediu para que o Barack Obama retire a Venezuela da lista de ameaças aos Estados Unidos. Provavelmente porque talvez o Trump não vá ligar para esse assunto daqui a alguns meses, né? Então, por mais que o Maduro tenha lá falado, esperamos que o presidente Trump respeite a autonomia interna dos países, muito provavelmente o Trump não sabe apontar onde fica a Venezuela no mapa, né? Para ele é tudo México. Miss, né? Oi? É que tem Miss lá. Que tem a Miss Venezuela, bem lembrado. Então talvez ele saiba. Mas é tudo México, né? Brincadeiras à parte, o Maduro fez esse pedido para o Obama nos seus últimos meses, dá para usar o plural ainda? Nem dá para usar mais o plural. O último mês e 25 dias. Então, quase 2 meses. Últimas semanas. É que nem novela, assim, né? Que nem novela. Então, últimas semanas. Então, tá aí o último pedido do Maduro. Vamos passar agora para o cheque. Cheque. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba. Super Mario Bros. Encontra Bowser. Premier japonês é a primeira reunião de Trump como líder internacional. Os pró-Trump vão brigar com você, que se chama de Bowser. Tem que ser algum personagem com cabelo engraçado. O Bowser não tem cabelo. Já fizeram aquela...
aquela analogia com... É um jogo de futebol do começo dos anos 90 também. Que o goleiro, na capa a cara do Trump. Era um do Super Nintendo. Eu vi isso daí também. Mas vamos lá, aqui no cheque a gente vai falar um pouco dos desdobramentos da eleição do Trump, ou seja, não vai ser um programa gigante sobre o assunto, que nem semana passada, mas já temos mais notícias, né? A primeira delas é que o Trump, na noite de quinta-feira, dia 17, vulgo ontem, se reuniu com Shinzo Abe, premier do Japão, por 1h30 em Nova York, e o Shinzo Abe buscava garantias a respeito do futuro da aliança entre os dois países, né? Já que o Trump não apenas tomou uma postura isolacionista, mas como em vários momentos disse que, olha, as tropas que estão no Japão têm que ser custeadas pelo Japão, senão eu tiro de lá, porque a segurança do Japão é problema do Japão, é tão problema do Japão que se eles quiserem fazer armas nucleares é problema deles, entendeu? Tô nem aí. E os Estados Unidos são o principal parceiro do Japão, né? Tanto militar quanto econômico. Então, o Shinzo Abe queria, né, saber se eles estão com o bonde, né? Se está no bonde, se não está. E abro aspas para o Abe. Eu acredito que, sem confiança entre as duas nações, a aliança nunca funcionaria no futuro. Depois da discussão de hoje, estou convencido que Trump é um líder em que posso ter grande confiança. Ou seja, o Trump deve ter dito pra ele, olha, tudo que eu falei do Palanque era bravata, a gente continua brother, inclusive faz um sashimi aí que eu tô chegando. E o Trump também se encontrou na quinta-feira com o Henry Kissinger, o ex-secretário... Perigo! O ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, que o nosso querido Matias imitou o robô do Perdidos no Espaço, porque o Henry Kissinger foi um dos principais advogados dos governos de segurança nacional na América Latina, também conhecido como as ditaduras, apoiados pelos Estados Unidos. O decano da Escola das Américas também, podemos dizer. O Kissinger foi um dos principais mentores disso. Inclusive, fica uma sugestão, né? O livro Kissinger e o Brasil, do professor Matias Spector, que já esteve aqui no programa, inclusive, que fala aí sobre o período, as relações entre Brasil e Estados Unidos no governo Nixon. Eles teriam discutido China, Rússia, Irã e União Europeia. O lado bom disso, pelo menos, é que o Kissinger, ele é o ápice do realismo de relações internacionais. Então ele deve ter falado, olha, Trump, para de falar bobagem, entendeu? Não vai tretar com esses caras, pelo amor de Deus. E o lado bom disso tudo, né, é que o Kissinger, ele, pelo menos, ele é o ápice, né, do realismo nas relações internacionais. Ele é tão realista que fica, né, canalha, né? Então ele vai falar, olha, inclusive, reatamento? Reatamento das relações com a China foi ele que costurou. Foi ele que conduziu, exatamente. Depois a diplomacia do ping-pong, Forrest Gump e tudo mais. E o último ou penúltimo livro do Kissinger é sobre a China. É o título do livro, Sobre a China. Né, que em inglês é On China. On China. Ele também se reuniu com a governadora da Carolina do Sul e a Nikki Haley, que é um dos nomes cotados para a Secretaria de Estado. E outro nome cotado é o do Mitt Romney, que não sei aí, porque o Trump deu várias alfinetadas no Romney durante a campanha, né? Outra notícia em relação ao Trump é que ele disse que não vai receber salário enquanto for presidente, né? Ele recusou o salário de cerca de $400 mil anuais, tá? Não é $400 mil por mês, é $400 mil anuais. Ele vai receber um valor simbólico de $1, porque a Constituição determina que o presidente dos Estados Unidos deve ser remunerado. Porém, ao mesmo tempo, isso é uma jogada que muita gente vai achar louvável, né, já que o cara é um bilionário, então ele não precisa do salário, de fato. Porém, o salário, a função dessa atividade ser remunerada, e de como várias outras atividades, enfim, é para você permitir que aquela pessoa se concentre apenas naquele trabalho e não use outras fontes de renda, enfim. Então, assim, ao mesmo tempo que sinaliza uma questão interessante, que ele não precisa da grana, né, que ele não vai, né, enfim, usar esse dinheiro do erário,
ao mesmo tempo sinaliza que, olha, eu vou continuar sendo Trump bilionário, entendeu? Então, assim, eu vou continuar tendo algum dividendo das minhas empresas, sabe? O aluguel aí da Trump Tower. E isso pode abrir brecha para tráfico de influência, para informação privilegiada, enfim. São diversas questões éticas e morais que estão... Que não é só abrir mão do salário, que, claro, para um homem como Trump, que se vende como um milionário, porque essa também é uma questão que está sendo muito debatida nos Estados Unidos, qual que é o tamanho da fortuna dele, já que ele se recusou por muito tempo a declarar de fato quanto que ele tem. Para a imagem dele, realmente isso é muito importante, mas a gente não sabe até que ponto ele vai usar da cadeira na Casa Branca para os negócios dele. E ele já colocou o genro, já pediu para colocar o genro dele como assessor especial dele na Casa Branca. E como assessor especial, como assessor particular, alguma coisa assim, o cara teria acesso a informações confidenciais. E o genro dele é parte da administração do conglomerado Trump. O genro dele administra um fundo imobiliário, alguma coisa assim. E a gente já falou aqui no programa também dessa suspeita de muitas empresas dele serem fantasmas, inclusive colocando o nome dos filhos. Enfim, não é toda essa maravilha que pinta. E os últimos meses a gente teve vários revés econômicos para ele, né? O Trump Taj Mahal Cassino faliu. Uma ou duas Trump Tower vão deixar de se chamar Trump Tower porque o naming rights ali teve que ser renegociado, alguma coisa assim. Então é uma questão bastante delicada. Outro sinal positivo, digamos assim, do caso dele, do gabinete dele, é que ele anunciou que o seu chefe de gabinete será o presidente do Partido Republicano, o Reince Priebus, que é uma sinalização ao establishment, digamos assim, né? Ele não vai colocar ali um nome muito alternativo, como se cogitava, e a gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Ele vai colocar ali o presidente do Partido Republicano até para ter uma unidade dentro do partido que ele sabe que ele não tem, né? Que ele tem vários caciques do Partido Republicano contra o nome dele. Ele deu uma entrevista ao programa 60 Minutes, né, que é um dos programas mais tradicionais dos Estados Unidos, fora no domingo, em que ele falou muito da questão migratória e abro aspas para o presidente eleito dos Estados Unidos. O que estamos fazendo é pegar os criminosos, os que têm antecedentes criminais, traficantes, provavelmente 2 ou 3 milhões de pessoas que vamos tirar do país ou prender. E estima-se que tem cerca de 11 milhões de imigrantes irregulares nos Estados Unidos. Ele disse que talvez alguns trechos da fronteira sul dos Estados Unidos não seja mais um muro, mas uma cerca ou grades, em vez do seu lindo e alto muro que ele defendia durante a campanha. E ele disse que só após expulsar a leva criminal ele pensará no que fazer com, abro aspas, tá? As pessoas incríveis que vivem nos Estados Unidos de forma irregular, mas sem ficha corrida e trabalhando e construindo suas vidas. Né? Ou seja, uma grande mudança de discurso em relação à campanha, né? Quando ele dizia que os mexicanos eram traficantes, estupradores e alguns, presumo, boas pessoas. Então, estou abrindo aspas aqui para os nossos ouvintes, né? Não estou inventando nada disso. Então, assim, também já é uma grande mudança de discurso, né, que a gente comentou no programa passado, que muito provavelmente o Trump eleito vai ser muito diferente do Trump candidato. Continuando no seu gabinete, ele convidou o general Michael Flynn para ser o seu conselheiro para a segurança nacional. O Michael Flynn é uma figura muito polêmica, que fez várias críticas ao Islã como um inimigo, dizendo que os pais fundadores iam querer distância do Islã, e ele convidou para ser o seu conselheiro de segurança nacional, que é um cargo importantíssimo nos Estados Unidos. E muita gente está focando no fato do Michael Flynn ter feito essas declarações em relação ao Islã. Porém, isso acaba sendo, na minha visão, caricato, né? Continuar batendo nessa caricatura da relação do Trump com Islã e minorias e tudo mais, porque o principal perigo do Michael Flynn é que ele chefiou a agência de inteligência de defesa quando a Hillary era secretária de Estado. Então ele que deu sinal verde
para aquela operação na Líbia, por exemplo, para toda essa merda que está acontecendo, a gente vai falar do Mediterrâneo depois, ele estava diretamente envolvido. Então não é nem se o cara é preconceituoso ou não, é que o cara já se provou incompetente. O cara já se provou um intervencionista... ia falar um palavrão aqui. Agora, outro nome curioso, e esse nome sim, além de caricato, é bastante complicado, é que ele anunciou que o seu estrategista-chefe da Casa Branca será o Stephen Bannon, que era, até pouco tempo atrás, o principal editor, o principal chefe do site Breitbart, que é um dos principais sites da direita ultraconservadora nos Estados Unidos. Inclusive, ele seria um supremacista branco. Algumas frases dele. Controle de natalidade torna as mulheres feias e loucas. Correção política protege os estupradores muçulmanos. E você preferiria que o seu filho fosse feminista ou tivesse câncer? São algumas das singelas frases tudo aspas. Tudo aspas isso. E detalhe, uma coisa comentada no site político pelo Jack Schaefer, disse que o Breitbart pode se tornar pela primeira vez a coisa mais próxima que os Estados Unidos tiveram de um veículo de imprensa controlado pelo governo. Né? Porque assim, o editor do site vai ser o estrategista-chefe da Casa Branca. Então ele não vai, entendeu? O cara vai puxar a sardinha pro lado dele, pro lado do chefe dele. Então vai ser um veículo totalmente chapa branca aí, financiado direto ou indiretamente pelo governo dos Estados Unidos. Seguindo aqui nos desdobramentos internos, mais duas notinhas, o James Clapper anunciou que vai se demitir, apresentou sua carta de demissão como diretor nacional de inteligência dos Estados Unidos. Ele ocupava esse cargo há 6 anos e ele, como nesse cargo, ele coordena as 17 agências de inteligência, como a CIA, a NSA, a DIA, que a gente citou anteriormente, e ele apresentou essa carga de renúncia, não sei se por uma formalidade, né, já que é um cargo que fica à discrição do presidente, ou se por ter algum problema com o Trump. Lembrando que o James Clapper é o cara que disse que o Snowden iria morrer em Moscou. Né? Então, assim, também não estamos falando de nenhum santo aqui esse tempo todo, né, como a gente costuma lembrar. E, finalmente, a Planned Parenthood, né, que é aquela organização sem fins lucrativos destinada a controle de natalidade, métodos anticoncepcionais e também a defesa política do aborto, da descriminalização do aborto, é uma entidade que existe há quase 100 anos, tá? É bom a gente lembrar isso. Que da outra vez que a gente falou da Planned Parenthood, a gente falou muito brevemente, aí teve vários comentários, tanto criticando como falando que a gente devia ter falado mais da Planned Parenthood, porque ela tem aspectos positivos sobre o controle de natalidade e tudo mais. A Planned Parenthood declarou que desde que o Trump foi eleito, eles receberam 80 mil novas doações pelo país e aumentou em 5 vezes a procura por métodos anticoncepcionais de longo prazo, como, por exemplo, o DIU. E porque isso é uma clara reação ao medo das pessoas, porque o Trump já sinalizou que seus juízes da Suprema Corte, por exemplo, os que ele apontar, serão juízes que eles chamam nos Estados Unidos de pro-life, né, pró-vida, contra o aborto. Então, obviamente, isso já é uma reação a essas declarações do Trump. Agora, fechando aqui essa primeira parte, né, agora vamos falar do Obama na Europa, porque o Obama está na sua última viagem como presidente. Ele está na Europa, ainda hoje, sexta-feira, depois vai para o Peru encontrar o Pepeca. E na quarta-feira ele chegou a Berlim, antes de Berlim ele estava na Grécia, e em Berlim ele se encontrou hoje com a ele se encontrou com a Merkel ontem e hoje também se encontra com o Hollande, com o Matteo Renzi e com a Theresa May, né, o presidente francês, o premier italiano e a premier britânica na ordem. E ele fez diversas declarações, tanto para alfinetar o Trump, como para tentar tranquilizar a Europa e a OTAN, digamos assim. Ele deu algumas declarações tentando explicar
a vitória do Trump, a vitória do Brexit, como a democracia é simples quando todo mundo se parece. É mais difícil quando nós temos pessoas vindas de uma variedade de contextos tentando viver juntos. Em nosso mundo globalizado, com a migração de pessoas, a mistura de forças e muitas vezes causa tensões, acentua diferenças. Ou seja, basicamente colocando, né, que o medo do diferente, que muitas vezes acaba justificando esse voto. Ele fez vários elogios a Merkel, ambos publicaram um artigo em conjunto em uma revista alemã defendendo o acordo de livre comércio entre Estados Unidos e União Europeia, lembrando que o Trump, né, já declarou várias políticas protecionistas. Nós tivemos várias trocas de elogios também, né? O Obama disse que a Merkel que foi uma parceira excepcional, é a única líder entre os aliados mais próximos que estava aqui quando chegou, e em relação ao seu quarto mandato ele disse que se fosse alemão votaria na Merkel, e a Merkel disse que a despedida é difícil quando se trata de alguém com quem o trabalho em conjunto foi tão bom. Ele disse também que espera que o Trump tenha discernimento de enfrentar a Rússia quando ela desviar dos valores e normas internacionais, ou seja, uma clara alusão aqui à amizade entre Trump e Putin, principalmente. Ele, dentre outras declarações, colocou que, e aí isso já de hoje, tá? Colocaram que os líderes concordam a necessidade de trabalhar coletivamente para avançar a agenda transatlântica, ou seja, fortalecer, uma tentativa de fortalecer a OTAN, lembrando que o Trump também é um crítico à OTAN, dizendo que os Estados Unidos não têm nenhuma responsabilidade com a segurança da Europa, que os Estados Unidos não devem pagar esses custos. Então, aí ainda teremos mais um encontro hoje para ver se sai mais alguma notícia e a gente consegue colocar. Agora, em relação à política migratória e o Trump e o Obama, tem uma questão muito curiosa, que o Obama, ele foi um dos presidentes que mais deportou imigrantes irregulares, ou, né, que alguns consideram ilegais, nos últimos anos. O governo Obama deportou 2,5 milhões de pessoas entre 2009 e 2015, e ele é inclusive chamado por integrantes da comunidade latina de deportador-chefe. E no início do seu governo, nós tivemos o mesmo foco, por exemplo, que o Obama, que o Trump declarou ter, né, de que os deportados seriam primeiro os com antecedentes criminais. O Obama mantém ainda 60 presos na prisão de Guantánamo, e outros dados são de que nós tivemos uma criação recorde, segundo o governo dos Estados Unidos, de postos de trabalho, cerca de 10,9 milhões de empregos. Porém, ao mesmo tempo, nós tivemos um aumento no número de pessoas que vivem na pobreza. Desde hoje, cerca de 43 milhões de pobres nos Estados Unidos, o que seria um aumento de 3,3 milhões de pessoas em relação ao início do seu governo. Inclusive, nós temos não só um aumento de números brutos, como um aumento de números relativos. No início do governo Obama, 13,2% da população dos Estados Unidos vivia na linha de pobreza. Hoje é 13,5%. Então é curioso, né? Porque com a eleição do Trump e todas as questões polêmicas envolvendo o Trump, começaram também a puxar a capivara do Obama, até porque hoje já dá para fazer aí uma conclusão, digamos assim, do governo Obama. O México anunciou um pacote de medidas para auxiliar os seus cidadãos que vivem nos Estados Unidos, o chamado programa Estamos Contigo, em que a embaixada e os 50 consulados mexicanos nos Estados Unidos, 50 consulados, cara, vão funcionar em horários estendidos, terá uma linha direta telefônica disponível 24 horas, além de outras 9 medidas, são 11 medidas emergenciais, com facilitação de vistos, facilitação de emissão de documentos, de
regularização de documentos, emissão de certidão de nascimento, para permitir que todos os mexicanos possam contar com todos os seus documentos de identidade. Também vão ser implementados consulados móveis para colaborar, com o propósito de que os mexicanos que vivem nos Estados Unidos contem com informações de orientação, evite que sejam vítimas de abusos e fraudes. O texto do programa não menciona o Trump, porém a referência aqui é óbvia e clara, né, para impedir que os mexicanos sejam eventuais vítimas de atos unilaterais, deportações autoritárias, alguma coisa assim. E fica a sugestão aí para o governo brasileiro, né? Porque também tem muito imigrante irregular brasileiro nos Estados Unidos que precisam de apoio das autoridades. E para fechar mesmo aqui o cheque, nós tivemos a continuidade tanto de protestos pelos Estados Unidos contra a eleição do Trump. Inclusive um homem foi baleado em Portland, Oregon. Não se sabe se o crime teve motivação política. Foi um hit and run. Um homem saiu no carro, atirou contra um dos manifestantes e fugiu. O homem que foi baleado não corre risco de vida. A maioria dos protestos ocorre de forma pacífica. Nós tivemos um grande número de ocorrências policiais e depoimentos nas redes sociais de pessoas que, após a vitória do Trump, foram vítimas ou testemunharam atos de racismo e discriminação. Crimes de ódio. Uma mulher disse que arrancaram o hijab dela no Walmart. Uma adolescente postou na escola que ela estuda no Arizona, os alunos cantando Build the Fucking Wall. Teve vários depoimentos desses. O Google registrou também um aumento significativo em buscas pela Ku Klux Klan, dos dois lados, né? E o de mais repercussão, digamos assim, foi um comentário da Pamela Ramsey Taylor, ex-diretora do Organismo de Desenvolvimento Social do Condado de Clay, na Virgínia Ocidental, que era uma organização sem fins lucrativos para ajudar idosos e pessoas pobres. E aí ela, abro aspas, postou no Twitter: será revigorante ter uma primeira-dama elegante, bonita e digna na Casa Branca. Estou cansada de ver uma macaca de salto. Assim, independente do que você ache do Trump, da eleição, isso é escroto, não tem outra palavra. E ela foi afastada do seu cargo, né? E a Michelle Obama deu um tapa de luva de pelica também nas redes sociais. Porém aí, né, a situação complicando um pouco também na sociedade dos Estados Unidos. Passamos agora para o Gambito da Dama com a nossa professora Vivian Almeida. Gambito da Dama. Pessoal, uma semana desde o nosso comentário, quase 2 semanas desde a vitória do Trump, e até agora está todo mundo vivo, né? Vamos ver se a gente prossegue assim. Ao longo desses últimos 10 dias, muitas oscilações no mercado, nos discursos. Então a gente tem uma reversão de algumas medidas com relação à política externa, alguma sinalização de que a questão ambiental pode não ser tão drástica ou tão dura quanto foi dito na campanha. Enfim, a própria questão da imigração. Tudo bem, talvez uma parte não seja muro, outra parte seja cerca. Vamos ver como é que serão esses próximos 4 anos. O fato é que estamos todos vivos. Então, dado que estamos todos vivos, vamos retomar a nossa rotina e vamos falar um pouco sobre economia. Sob o calor da emoção ou não, né, depende do referencial da vitória do Trump, a proposta de hoje é dar uma revisitada no passado. Toda vez que algum marco, algum acontecimento revela algum ponto de inflexão, e muito provavelmente esse será, ainda que, como a gente tenha dito na semana passada, o fato da vitória do Trump ter se concretizado não significa exatamente ou necessariamente que todas as promessas de campanhas serão cumpridas. O fato é que a vitória de um candidato tão fora da curva, né? Na verdade, essa foi até a característica, né? Um outsider, um cara que não representa o establishment político, que teoricamente é contrário a tudo que se previa ou a tudo que a Hillary representava.
Tudo isso demonstra uma insatisfação da sociedade e uma necessidade de mudança, né? Seja para qual direção tomar. E a gente sempre pode recorrer à história para entender como que em outros períodos, ou via eleição, ou via crises econômicas, a população e a sociedade reagiram. Então hoje é um bate-papo mais, acho que talvez histórico do que econômico, para a gente entender um pouco como que foi a evolução ao longo da nossa história econômica, pelo menos no século XX, e as respostas que a gente consegue absorver daí. Bom, o fato é que quando a gente teve a crise de 1929 desembocando para a Grande Depressão ao longo da década de 1930, além dos indicadores econômicos terem revelado uma necessidade de se repensar um pouco a condução econômica, ou não, na verdade, entender quais foram as causas daquela crise e o que se poderia extrair de lição daí, o que a gente observou ao longo dessa década foi uma reversão até na própria percepção de política econômica. Então, todo o teórico liberalismo que imperava e as possibilidades de protecionismo a partir daí acabaram culminando num repensar da teoria econômica que, se nos Estados Unidos o keynesianismo, como foi, na verdade, a resposta ou a crítica gerada a partir daí, foi precedido pelo novo acordo implementado pelo presidente Roosevelt, o chamado New Deal, tanto o keynesianismo pré-Segunda Guerra como a percepção do Estado aí, indutor do crescimento econômico, ou mais do que isso, um avanço do Estado como o promotor do bem-estar social e um promotor determinante, o que ficou, em grande medida, na Europa, caracterizado como Estado de bem-estar social, foram respostas muito significativas ao que se entendia de economia e para a própria função do Estado. Então, analisar, por exemplo, o estado de bem-estar social e naquela classificação clássica do Spin-Andersen de o estado de bem-estar social liberal, o estado de bem-estar social corporativista e o estado de bem-estar social democrata, representam qual é o papel das instituições no que toca a sociedade. Na semana passada, a gente falou muito sobre essa noção do porquê que o Trump ganhar, porquê que isso representava um sinal de alerta aí para as nossas análises, em que medida, na hora que, quando eu falo de emprego de renda, basicamente quando eu falo da vida real da população, eu tenho que entender quais são os determinantes e as motivações desse eleitorado. Então, a gente teve aí na história mudanças muito significativas do papel do governo e de como isso tocava na vida real das pessoas. Então, até, por exemplo, quando a gente fala em estado de bem-estar social, em algumas críticas de alguns textos, se trata muito da noção e da percepção de que uma classe trabalhadora que vinha de uma Segunda Guerra, vinha de uma guerra muito significativa, enfim, com destruição, com a necessidade de reconstruir vários países da Europa e a emergência dos Estados Unidos aí como uma grande potência, se trata muito de você tentar oferecer agora, talvez de modo inédito, tanto a capacidade de consumo que caracterizou muito, por exemplo, a sociedade americana da década de 1920, pré-crise de 29, e uma espécie de proteção social. Então, todas essas mudanças, elas destacam, elas revelam acontecimentos a priori de pontos de inflexão, como é o que a gente está vendo agora. É claro que quando eu estou falando de estado de bem-estar social, e mudança após Segunda Guerra é muito diferente do que o Trump representa. Na verdade, o Trump representa talvez muito mais aí uma crítica a gastos exagerados, crítica, por exemplo, ao Obamacare. Não que os Estados Unidos tenha gastos exagerados em cifras sociais, mas talvez a um repúdio a esse tipo de análise do que convergente ao estado de bem-estar social. Na verdade, aqui a ideia é só uma análise comparativa e uma provocação
para a gente entender qual o direcionamento que a gente vai ter aí nos próximos 4 anos. E sempre lembrando que, é claro que eu estou falando da eleição americana porque acabou de acontecer, mas a gente também vive um momento aí de inflexão. Para onde que vai a nossa economia? O que a gente está discutindo? Como eu disse na semana passada, o Estado do Rio passando por uma crise financeira seríssima. Quais são as propostas? Quais são as soluções que podem vir a partir daí? Como que a população está sofrendo? Essa semana 2 ex-governadores foram presos. Então, tudo isso demonstra que a gente precisa pensar e analisar quais são as funções dessas instituições. Então, qual é o papel que a gente espera que o governo exerça? Será que isso faz sentido? Será que conectar isso com a economia faz sentido? Então, tudo isso que eu falei hoje, talvez aí um passeio muito rápido pela história, muito mais no sentido de provocar vocês e provocar a análise do que efetivamente dar uma resposta. Para finalizar, andando aí nesse rápido passeio da história, se toda a mudança que a gente teve pós-Segunda Guerra nos fez repensar qual era o papel do governo, e aí hoje aqui eu estou focando um pouco no estado de bem-estar social, lá na década de 1970 na verdade no final da década de 1970 e começo dos anos 80, a gente reverte completamente. Então a gente tem a noção de que talvez, e aí quando eu falo tenha noção, tô lendo manual de história econômica, não estou dando uma opinião Vivian, de que talvez os gastos exagerados sejam causa de um déficit muito considerável, que isso deve ser atacado, porque isso acaba culminando num processo inflacionário e numa redução do crescimento econômico, e talvez agora a gente precise repensar isso e focar num crescimento maior, num aumento da produtividade. E aí a gente entra na era pós-Reagan e Thatcher, né, iniciando com eles todo um processo de liberalização, desregulamentação, e que vai acompanhando a trajetória, pelo menos nos Estados Unidos, até desembocar na crise de 2008. E aqui não estou fazendo uma relação de causalidade. Na verdade, a única proposta que eu tenho para vocês, e quem sabe talvez numa outra coluna a gente possa conversar um pouco sobre isso, é que justamente dando esse passeio pela história, entendendo esse processo de desregulamentação e culminando na crise de 2008, de novo, sem uma relação estrita de causalidade, a gente agora tem uma nova oportunidade de repensar a sociedade, repensar o sistema econômico. Por horas, nossas respostas foram muito regulatórias, todas as reformas que foram feitas nos Estados Unidos, na própria Inglaterra também, você teve reformas consideráveis, na Europa, até a questão da internacionalização dos ativos financeiros e como que é feita essa regulamentação, tudo isso tem sido colocado muito em voga na forma da resposta da crise de 2008. Então, passados aqui 8 anos do famigerado 15 de setembro, o que a gente teve foi uma mudança que ainda estamos nos perguntando se foi estrutural ou não. E aí, de novo, eu faço essa provocação. O que será que mudou depois do 15 de setembro de 2008? Para finalizar, como sempre, com a nossa dica cultural, que é repetida dessa vez, mas para essa coluna vale a pena, então quem não viu pode repescar essa dica. O filme é Grande Aposta, vale muito a pena dar uma olhada. Uma ótima semana a todos. Agora vamos para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da última terça-feira, dia 15 de novembro. Rebeldes sírios voltam a ser bombardeados em Alepo após 28 dias. Nós tivemos agora uma nova ofensiva aérea na Síria. E pela primeira vez na história, né, a força naval russa já chegou na costa da Síria, já está lá reunida, e pela primeira vez na história naval russa, aviões russos operaram a partir de um porta-aviões.
com Sukhóis Su-33 realizando ataques que teriam matado pelo menos 30 extremistas do grupo Fatah al-Sham, que é a antiga frente al-Nusra, que é um antigo braço da Al-Qaeda, que diz que não é mais um braço da Al-Qaeda, mas ainda é um braço da Al-Qaeda. E isso foi uma declaração do governo russo, ou seja, uma declaração, obviamente, que vai desconsiderar denúncias de ataques contra civis, que vai colocar os alvos como legítimos, né? Então é importante fazer esse disclaimer. O Assad, presidente / ditador sírio, disse para a emissora portuguesa RTP que o Donald Trump poderá ser um aliado natural caso sejam genuínas as suas intenções de combater o terrorismo na Síria. Durma com barulho desse, Trump. E, finalmente, durante a ofensiva de Mossul, que está ocorrendo no norte do Iraque, a cidade antiga de Nimrod foi retomada pelas forças iraquianas, ela que estava em poder do Daesh, o auto-intitulado Estado Islâmico, desde 2013, e que teve vários dos seus tesouros arqueológicos destruídos. Nimrod, que era uma das principais cidades da antiga Babilônia, né, inclusive, né, de praxe, né, no Civilization, se você jogava com os babilônios, uma das primeiras cidades que você fundava era Nimrod. Quer dizer, nas sugestões de nomes, né? Você podia mudar o nome, né? Se você quisesse colocar, sei lá... Filipilândia. Filipilândia, Matiasópolis, alguma coisa assim. Aí você cresce e continua fazendo isso. Então, a retomada desse importante sítio arqueológico que, infelizmente, foi danificado para sempre. Notícia de ontem, dia 17 de novembro. Mortes de refugiados no Mediterrâneo em 2016 chegam a novo recorde de 4.600. Infelizmente essa situação permanece, essa situação só se agrava. Já vai fazer mais de um ano que nós fizemos um programa sobre refugiados, né, quando nós tivemos a estreia da queridíssima Ana Luísa de Moraes Campos. E nesse caso, na divulgação desses números, a Organização Internacional para a Migração divulgou, e lembrando, o ano ainda não acabou, né? Um dos seus representantes, o porta-voz, o Flávio Di Giacomo, disse que o que choca muito é a questão da crueldade, porque os traficantes forçam as pessoas a partirem, mesmo se as condições de navegação não estiverem favoráveis, não estiverem possíveis, porque eles querem mandar cada vez mais pessoas para ter o fluxo monetário, né? Lembrando que essas pessoas que cruzam o Atlântico, elas vêm principalmente da Líbia, em menor grau da Argélia. Muita gente que sai da Líbia, mas veio do Mali, veio de países ao sul da Líbia, veio de outros países do norte da África. Então é uma situação extremamente triste, uma situação trágica e que infelizmente permanece, apesar dos esforços de várias das marinhas do Mediterrâneo, né? Outro dia comentamos aqui, por exemplo, que a marinha italiana salvou centenas de pessoas de um naufrágio. Então fica aí apenas a nota desse triste recorde. Ainda na quinta-feira, Kosovo diz ter frustrado o ataque do auto-intitulado Estado Islâmico contra a seleção de futebol de Israel. Israel jogou contra a Albânia pelas eliminatórias europeias. Se você não sabe por que Israel joga as eliminatórias europeias da Copa, ouça o Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre Israel, que a gente fala da história de Israel e explica por que Israel é o único país que jogou jogos oficiais em todos os continentes. Nesse sentido, Kosovo e Albânia, né, têm uma proximidade muito grande, já que a população kosovar nada mais é do que descendente de população albanesa. Inclusive a seleção de futebol kosovar manda seus jogos em território albanês, já que a sua capital Pristina ela não é reconhecida por muitos países, né? E a polícia kosovar anunciou que prendeu 19 suspeitos de organizar ataques que seriam contra a delegação israelense, apreendendo explosivos, armamentos, equipamento eletrônico e literatura de autores extremistas. E só que tem uma questão muito curiosa aqui, porque essa operação, muito provavelmente, ela foi da inteligência, foi uma articulação não somente, no mínimo, da polícia kosovar. No mínimo, os albaneses também colaboraram e, muito provavelmente, outras agências de inteligência europeias, outras agências de política. Então, por qual motivo Kosovo reivindicou? Porque Israel é um dos poucos países chamados ocidentais
que não reconhece a independência do Kosovo. Por 2 motivos. Primeiro, porque reconhecer a independência do Kosovo abre precedente para você não poder reclamar mais de quando a Suécia reconhece a Palestina, por exemplo. Né? Então esse é o principal. Lembrando que a Espanha não reconhece o Kosovo pelo mesmo motivo, a Grécia não reconhece o Kosovo por um motivo similar em relação à Macedônia. E segundo, você reconhecer Kosovo é comprar uma briga com a Sérvia. Comprar uma briga com a Sérvia hoje significa comprar uma briga com a Rússia. E o Netanyahu e o Putin, eles têm boas relações. Eles tinham boas relações mais por serem anti-Obama, mas em Israel você tem mais de 1 milhão de falantes de russo, você tem vários imigrantes recentes da ex-União Soviética. Então é um jeito de você tentar se aproximar com um país que dificilmente você teria como. Então é muito curioso, assim, óbvio, isso é uma suposição minha, tá, gente? É uma análise, não é um fato, mas é muito estranho que a polícia de Kosovo, que não é, entendeu? Não estamos falando aqui do FBI, sabe? Tenha desbaratado uma rede de terrorismo de 19 pessoas que estavam querendo explodir a delegação israelense de futebol. Então, muito provavelmente eles não fizeram isso sozinhos, no mínimo, mas muito provavelmente concordaram. Olha, Kosovo, assume aí para vocês ficarem bem na frente. E passa uma mensagem também para o mundo ocidental também, de que o Kosovo, que tem boa parte da população muçulmana, mas que não são radicais, aceitam, toleram os israelenses. Então, tem essa questão assim que é pra gente pensar um pouquinho nisso. Breaking news. Sob protestos, ex-ditador filipino é sepultado como herói. O ex-ditador Ferdinand Marcos, que morreu em 89, ele foi deposto do cargo depois de 2 décadas, em 86, por uma rebelião popular que foi respaldada pelas Forças Armadas. As Filipinas, assim como Coreia do Sul, Brasil, Argentina, todos aqueles governos autoritários com medo de movimentos comunistas financiados pelos Estados Unidos, que com o fim da Guerra Fria não tinham mais motivo de existir, então caíram, foram derrubados ou perderam seu apoio internacional. A redemocratização nesse país ter ocorrido na década de 1980 não é uma coincidência. E o corpo dele estava sepultado na sua cidade de origem. Não era um túmulo comum, por assim dizer, uma sepultura comum. E o seu caixão foi retirado da cidade de Ilocos Norte, levado de helicóptero para Manila, onde ele foi enterrado no Cemitério dos Heróis, com honras de herói das Filipinas, um sepultamento militar. A sua filha disse que finalmente deram a glória que ele merecia, eles estavam esperando há décadas. A realização da cerimônia foi pedida pela família Marcos, autorizada pela Suprema Corte e apoiada pelo presidente Rodrigo Duterte, né, como era de se imaginar, porém levantou uma série de protestos, né, colocando que ele não era um herói, que ele matou seu governo matou milhares de pessoas e que ele seria diretamente envolvido com o tráfico de drogas, inclusive. Ele, como pessoa também, ele teria usado o seu governo aí em prol do tráfico de drogas para ganhar alguma grana. Então, mais uma polêmica aí nas Filipinas em relação ao seu passado autoritário. Teve menino Neymar essa semana, Felipe? Teve no campo, mas teve também em vários veículos de imprensa. Neymar está em todo lugar. Neymar está em todo lugar. Ele só não é tão onipresente quanto Jesus. Ainda. Vamos chamar ele então. Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Bem, antes do Felipe anunciar o menino Neymar da semana, a gente vai dar um menino Neymar também honorífico à Polícia Federal. Essa foi uma dica do ouvinte Diego Alves, que falou que a PF fez uma operação Sexto Mandamento contra um grupo de extermínio. Só que o mandamento contra o homicídio, não matarás, é o 5º. Qual que é o 6º? Eu não faço ideia, mas enfim, erraram o mandamento, faltaram no catecismo e eu também não me lembro agora de cabeça. Seu apóstata. Mas, Felipe, anuncia aí qual que é o menino onipresente Neymar. Então, vários veículos de comunicação deram a seguinte manchete. Por decreto, Putin tira a Rússia do TPI. Putin retira a Rússia do Tribunal Penal Internacional e por aí vai.
Como eu disse, em breve a gente vai ter a nossa querida Ana Luísa dando mais uma aula pra gente sobre isso. Infelizmente, né, não deu tempo dela participar nesse programa e a gente já abusa da agenda dela o suficiente. Mas o que acontece? A Rússia não era parte do TPI. A Rússia ela era signatária, porém nunca ratificou e nunca fez parte. Então o que ele fez foi desassinar. Ele não tirou a Rússia do TPI, porque, repito, a Rússia nunca ratificou sua presença, nunca fez parte do TPI. Estou aqui resumindo bem os tweets da professora Ana Luísa, inclusive sigam ela, muito melhor do que muita coisa, do que quase tudo que se vê na imprensa, @ONULulu, quase a capital do Havaí, mas é ONU. É um trocadilho. Entendeu? Pegou? Várias vezes já taguei ela, já linkei ela, então é fácil de achar. Então, o menino Neymar é esse. A informação tá errada, tá superficial, né, porque o Putin não tirou a Rússia de lugar nenhum. E mandar também um abraço pro ouvinte Rafael Lisboa, que lembrou a gente que o Kim Jong-un, o Kim Gordinho III, pediu à China censura em buscas relacionadas a seu peso na internet. Então ele está pedindo para ser chamado de gordo. A China, inclusive, proibiu ele ser chamado de gordinho. E eu falei no Twitter, como tinha muita gente preocupada com isso, eu declaro que aqui nesse espaço eu mantenho que ele vai ser, porque inclusive faz parte da Carta das Nações Unidas que pessoas acima do peso podem fazer piada com outras pessoas acima do peso. Tá lá na Carta da ONU, então tem autoridade moral para falar isso, não tem problema. É a carta obesa. Vamos passar agora para os peões. Os peões. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. Felipe, quem é o peão isolado dessa semana e explica por quê, já que vai ter polêmica. O peão isolado da semana vai para o ministro da Agricultura, o nosso ministro da Agricultura brasileiro, Blairo Maggi, que estava em Marrakech para a COP22, Conferência do Clima, como representante do governo brasileiro, ou seja, era um evento internacional. Não é que eu tô, entendeu? A gente não está falando de partido, não está falando de alguma coisa que aconteceu no Palácio do Planalto. Né? Inclusive sobre a Conferência do Clima, sugiro que dê uma olhada lá no Observatório do Clima. Inclusive ano passado a gente entrevistou o Cláudio Ângelo aqui no podcast, ele foi muito simpático, muito atencioso com a gente, e o Observatório do Clima, como sempre, está fazendo uma cobertura do evento e uma cobertura bastante ambientalista, né? Então, se vocês querem uma cobertura que acha que o aquecimento global é uma farsa, ela não é o lugar para vocês procurarem, melhor deixar isso claro. Mas o Blairo Maggi aqui, ele disse que as metas brasileiras assumidas no Acordo de Paris são apenas intenções, colocou que várias delas são irreais, são muito custosas, inclusive o Observatório do Clima desmentiu isso, colocou lá, fez na ponta do lápis as contas. Então ou seja, primeiro ele está dizendo, olha, a gente assinou o bagulho dizendo que ia fazer, mas é a intenção, se der a gente faz. Então assim, isso já não pega bem. Só que o problema maior foi quando ele foi perguntado sobre a morte de ativistas ambientais no Brasil. Ele disse que várias mortes de ativistas ambientais no campo são problemas de relacionamento. Não são questões políticas, não são questões sistemáticas, entendeu? Porque uma pessoa não se bica com a outra e aí mata. E ele ironizou o número de mortes de ambientalistas, porque chegaram para ele perguntando o que ele achava de terem morrido 50 ambientalistas no Brasil esse ano. E aí ele disse, 50, pô, ontem me falaram que foram 200, então em um dia foram 150 ambientalistas a menos, tal. Que assim, não é uma coisa legal de se brincar, cara. Muito menos quando você está representando um país.
Então, assim, então tá aí o peão isolado pro ministro da Agricultura. E ainda mais quando você é um dos principais acusados de conflitos no campo. Então, quando você... Ou seja, você toma partido. Em bom português, você é um cara da chamada bancada ruralista, né? Então, assim, medir um pouco mais as palavras é sempre bom. Como o Matias lembrou, né? Foi a crítica que a gente fez, por exemplo, ao embaixador saudita em Washington. Medir as palavras é sempre bom quando você está falando por um país. E o peão promovido? O peão promovido, né? Se a gente ano passado deu peão promovido para a libertação do sítio arqueológico de Palmira, então o peão promovido dessa semana vai para as forças curdas e as forças iraquianas que contribuíram na libertação de Nimrod. Infelizmente, parte do sítio arqueológico foi destruído por aqueles filhos da puta. Desculpe o palavrão, né? Eu tento evitar, mas hoje foram só 2, vai. Podia ser pior. Então tá aí o peão promovido para a libertação dos principais sítios arqueológicos do lugar que é o berço da civilização, né? O Cradle of Civilization, né? O crescente fértil. Então, muito da história humana remete até lá. Para dar um exemplo, né? Todo mundo já usou a expressão, né, do olho por olho, né? Daquela do Código de Hammurabi, que chegou a visitar Nimrod, que inclusive está na Bíblia, com outro nome, não me lembro agora, mas Nimrod também está na Bíblia. O nome Nimrod, inclusive, vem de um personagem bíblico, era um rei, um caçador, um guerreiro, tipo Golias, alguma coisa assim, do Antigo Testamento. Então tá aí, peão promovido. E só me corrigindo, falando em Bíblia, a PF não está de toda errada. Já que, para os católicos, o quinto mandamento é não matarás. Mas para os judeus, os ortodoxos, os anglicanos, presbiterianos, adventistas, enfim, todos os outros, o sexto mandamento é não matarás. Mas por quê? Porque daí tem discordância em relação à ordem, os católicos eles englobam os 10 mandamentos em um, enfim, é uma confusão, é uma questão de interpretação da jurisprudência. Não, virou questão até de ordem. Né? Tudo bem. Enfim, só me corrigindo, Alex, já que você Milho, citou a explica Bíblia, pra gente. Por favor, né? Fazer um especial sobre o Decálogo. Porque um é quinto, outro pro outro é cedo, enfim. É porque tava ali no fim da tábua, aí já considera que já virou a página. E quem assistiu a Origem do Mundo, parte 1 do Mel Brooks, sabe que na verdade eram 15. Só que Moisés derrubou a terceira tábua. Vamos passar para as dicas culturais. DJ Muzz, The Almighty, DJ Muzz. The time has come. Sétimo selo. Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes? Então, minha dica cultural vai ser uma dica cultural atual, não é jabá, não recebi nada do estúdio, mas no feriado eu fui ao cinema assistir o filme do Snowden, que, apesar daquelas preguiças já esperadas do filme do Oliver Stone, né, um homem contra o sistema, né, o Redentor e tal, mas é um bom filme, é uma baita interpretação, o roteiro é muito bom, eles conseguiram amarrar diversos eventos, diversos lugares e faixas temporais numa trama só. O filme cria bem um clima de tensão e você sai do filme absolutamente paranoico. Você sai do filme querendo jogar seu celular fora, entendeu? Querendo vestir lá o chapeuzinho de alumínio, entendeu? E o próprio filme, no fim, né, o filme deixa lá claro que aquilo é a ponta do iceberg. O filme tem uns 2 momentos em que ele meio que quebra a quarta parede, né? Fala direto com você. Então, assim, o Snowden começa a falar na segunda pessoa, não, porque eles estão vigiando você, tudo que você faz, blá blá. Enfim, é um bom filme, né? Como eu disse, apesar das preguiças esperadas do Oliver Stone, que é um bom diretor, mas é um cara, né, que às vezes exagera. É um bom filme, então minha dica é o filme do Snowden, até porque é um assunto que está muito presente ultimamente também. E a minha dica é um documentário, né, já que a gente citou o Henry Kissinger no programa, nesse encontro com o Donald Trump.
Indico o documentário O Julgamento de Kissinger, de 2002, baseado no livro homônimo, publicado um ano antes, por Christopher Hitchens e publicado aqui no Brasil pela Boitempo. Mas eu estou indicando o documentário, já que o livro eu não li e o documentário sim eu assisti. Mas quem quiser se aprofundar mais no assunto, então corre atrás do livro. Felipe, considerações finais? Apenas as de sempre, agradecer todo mundo que nos ouve, nos tolera, nos ama, nos deseja, nos odeia. Como disse, muito obrigado a todos pelo carinho, pela repercussão, especialmente do nosso último programa, que deu um trabalhão para mim, para o Matias, para o Leandro, né, que não aparece tanto no programa, porque ele é um cara tímido, ele é um cara mais recatado, do lar, mas é o nosso herói invisível aqui. E como eu disse, fiquem atentos aí nas próximas semanas, próxima semana ou talvez na outra, para vocês que tanto comentam, tanto desejam colaborar com o Xadrez Herbal de alguma forma, vocês vão ver do que eu estou falando, né? Então, amo vocês. Bem, e para a música de encerramento, já que o programa da semana passada a gente gravou na quinta-feira, né? E naquele dia, mais tarde, veio a falecer o compositor, poeta e escritor canadense, além de intérprete, Leonard Norman Cohen, ele que morreu durante o sono. E a gente vai encerrar o programa com talvez a sua música mais conhecida e que é usada em diversos filmes, né? Tanto na versão original quanto no cover do Jeff Buckley. Estamos falando de Hallelujah. Então fechamos o programa aí nessa homenagem ao Leonard Cohen. Fala a verdade, Matias, é a única música que a gente conhece. É a única que eu conheço, mas a minha esposa é uma grande fã dele. Mas eu só conheço Aleluia, mas que é uma baita música. Diga-se de passagem. Diga-se de passagem.